abraço ao Fernando Moura e toda a revista 7. Voltamos, urgente ao vivo. Vamos mostrar o pavilhão Brasil. E no pavilhão está o pavilhão do Japão, o que eles denominam a cerimônia do sake. Bem, os preparativos aqui para o Kagami Biraki já estão concluídos. Solicitamos que cada um pegue um martelinho, que nós chamamos de buzuki, para fazer então a abertura. E a partir daqui nós precisamos da ajuda de todos que estão aqui também. Há vamos dizer, um grito de guerra para que esta abertura, né, possa ser feita. Então, o grito de guerra é Yoisho. Vocês conseguem nos acompanhar? Serão falados 3 Yoisho. Então, é Yoisho, Yoisho. E no terceiro Yoisho, o Yoisho forte, é que eles vão fazer a abertura do barril de sake. Todos prontos? Lembram que é Yoisho? Yoisho. Okay. Aí. Vamos lá, todos prontos? Primeiro, Yoisho. Segundo, Yoisho. Yoisho. Bem, nesta abertura, né, eles dizem, abrindo-se, né, este barril de sake, nós compartilhamos com todos os presentes prosperidade e felicidade. Então, todos aqui presentes, que compartilhem conosco desses bons fluidos desta cerimônia. E parabéns, mais um aqui. Logo, logo será distribuído o sake a todos vocês aqui presentes. E aí nós teremos aqui, né, o Kanpai, que é o brinde, e em seguida teremos o sake distribuído a todos aqui presentes. Então, vamos, saúde, Kanpai, pode ser? Então, vamos juntos falar Kanpai. Kanpai é saúde. Então, um brinde. Kanpai! Saúde! Então, que saúde, prosperidade e felicidade seja compartilhada com todos aqui. Muito obrigada pela presença e, por favor, degustem o sake aqui conosco. Muito obrigada. Muito bom, vocês acompanham então, né, agora essa cerimônia. A gente vai agora conversar com o Mr. Irie, ele que é do Ministério das Comunicações. Fala pra gente um pouquinho, né, o que representa o Sake Ceremony? ね、この鏡開きの意味をちょっと説明していただけますでしょうか。鏡開きというのは、開くという言葉が、オープンということなんで、何か新しいですね、出来事を祝うための、日本の伝統的なイベントです。O Kagami Biraki, o Biraki significa abrir. Então, é a abertura de um evento, é justamente uma cerimônia tradicional japonesa para abrir, para trazer felicidade. Pergunta para ele também qual que é a importância, né, dessa cerimônia estar presente hoje aqui na SET Expo. で、今日、鏡開きということ、このセットエクスポで鏡開きをやるということは、なぜ大切なことなのでしょうか。ありがとうございます。日本もそうなんですが、ブラジルはですね、テレビ、TV3.0 というですね、新しい、物事を始めようとしているところでですね、日本としてもですね、ブラジルの新しいテレビのその次世代技術の、船出をですね、祝うという意味で今回ご用意させていただきました。Nós fizemos essa cerimônia hoje porque nós estamos começando com a TV 3.0, uma nova tecnologia, e justamente para ter essa abertura de uma nova tecnologia, para que seja uma ótima tecnologia, fizemos essa cerimônia. Pergunta também para ele como que ele vê, né, o que representa para ele levar essa cultura para os brasileiros, né, e também de que forma isso contribui, né, para todas as culturas, digamos assim. で、このような伝統的な日本の文化をこちらブラジルで普及するということ、他の方たちに普及するということは
の重要性についてお話ししてください。日本とブラジルはですね、地球の反対側になってお互い遠いんですけれども、だからこそですね、こういう文化を通してお互いの理解を深めていくと。実際放送は、長年ですね、協力の歴史があるんですけれども、改めて新しい、協力のですね、幕開けということで、今回鏡開きを、ご用意させていただきました。Só para a gente encerrar, queria que ele falasse um pouquinho. Desculpa. Então, é que o Japão e o Brasil, como você sabe, nós estamos em locais opostos em relação à distância na Terra, mas, por outro lado, nós temos um longo histórico de cooperação e nós fizemos essa cerimônia para que seja um reinício, um novo início, mas que essa ótima cooperação continue. Só para a gente finalizar então, né? Pergunta para ele como que ele enxerga então esse mercado hoje da comunicação, né? Tendo em vista essa chegada da TV 3.0 também. で、そして、このテレビ 3.0 というものが、これから導入される、始まるということを考えて、この通信関係のビジネスをどのように、お考えでしょうか。今回ジャパンパビリオンでですね、様々な日本企業が新しいビジネスとしてですね、紹介をしていますけれども、日本もですね、ブラジルとともに、この TV3.0 を盛り上げていきたいと思っています。で、日本もですね、放送、いろいろと長い歴史がありますので、ぜひ日本の企業のですね、サービスをですね、見ていただいて、協力できるところはですね、協力できればというふうに考えております。Tá certo. Bem, aqui no pavilhão japonês nós temos várias empresas japonesas com vários negócios, várias tecnologias. E para que a cooperação entre o Brasil e o Japão possa ser ainda maior, também com a televisão 3.0, nós gostaríamos que esse longo período de cooperação, essa longa história de cooperação na radiodifusão, possa realmente continuar. Tá ótimo, muito obrigada. Thank you very much. I really enjoyed this ceremony. Thank you very much. Please enjoy Japanese sake. Thank you, muito obrigada. Tá aí. Obrigado. Muito bom, é isso então, né? Aqui também tem aí cultura, tem muita diversão no caso, né? Porque é um momento, né, de descontração, de networking e tem muito mais, né? Nós continuamos por aqui. Hoje é somente o segundo dia de SET Expo, ainda tem amanhã, tem quinta-feira e nós continuamos por aqui acompanhando tudo. Mariana Lunar, repórter da TV Unesp, trabalhando em parceria com a SET. Nós seguimos aqui no estúdio, transmissão ao vivo, no canal Universidade de São Paulo, na SET TV, parceria da SET com a TV Unesp. Voltamos daqui a pouco, a SET TV no SET Expo 2026. Até já!